Espionagem na Fórmula 1. Nick De Vries pode pegar ali algumas informações da rival da Red Bull e levar para a equipe austríaca. É esse o principal objetivo do atual piloto holandês da AlphaTauri. É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo, então fique ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e Nick De Vries foi sim campeão da Fórmula 2 há pouquíssimo tempo e teve sim uma ótima temporada na Fórmula E, que também é uma das maiores categorias aí do automobilismo mundial, uma categoria com motores elétricos, mas que ainda assim é extremamente expressiva ao redor do mundo. Entretanto, o sonho desse piloto sempre foi a Fórmula 1, sempre foi conquistar ali um lugarzinho na maior categoria do automobilismo mundial, que é justamente a Fórmula 1, como eu já disse. O cara tem talento, o cara é bom e ele estava assim no programa ali de pilotos da Mercedes, como piloto reserva, piloto de testes também. Entretanto, o destino acabou mudando um pouco os caminhos de De Vries, que estava sendo cotado, por exemplo, para entrar no lugar de Lewis Hamilton quando este se aposentasse da Mercedes. Entretanto, a proposta veio e ele aceitou se tornar piloto da AlphaTauri, uma das principais rivais da Mercedes na Fórmula 1. Agora, o que muito vem se falando é justamente sobre essa questão. Nós sabemos de outros pilotos que já levaram informações da Mercedes para a Red Bull e nós vamos falar no decorrer desse vídeo. Mas será mesmo que o propósito de De Vries nessa nova contratação para a equipe B da Red Bull é justamente essa? Será que a intenção é fazer com que ele leve sim essas informações para a Red Bull de mãos beijadas? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Antes eu queria convidá-la a deixar o like aqui embaixo. O seu joinha faz toda a diferença e claro, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal e ativar o sininho para todas as notificações para não perder nenhum vídeo novo. E vamos entender um pouco mais sobre isso. Será mesmo que a Mercedes corre um risco com isso tudo ou será que na verdade existe alguma cartinha na manga? Vamos entender tudo sobre a situação. Como eu sempre faço em todos os vídeos, seja nessa nova era do canal Hora do Piloto ou então até mesmo na era antiga, as fontes estão todas aqui embaixo na descrição para que você possa conferi-las. Mas basicamente aqui nós teremos fontes ligadas à Mercedes e também ligadas à Red Bull. A gente sabe que o que aconteceu basicamente é que De Vries demonstrou todo esse talento e acabou substituindo Pierre Gasly, que não estava tão satisfeito com a sua posição na AlphaTauri. Pierre Gasly era basicamente um piloto ali que estava a postos para uma possível ausência de Sérgio Pérez ou Max Verstappen. Mas ele sempre era basicamente o plano B da equipe. Ele nunca conseguiria se colocar em um lugar mais alto dentro da Red Bull. Até porque aparentemente a intenção da equipe austríaca era sempre dar ali o campeonato mundial ou a possibilidade de vitórias para Max Verstappen. Pierre Gasly provavelmente, se continuasse ali na Red Bull, nunca teria chance de se tornar campeão mundial, que é o grande sonho ali do piloto francês. Justamente por conta disso, ele foi transferido para a Alpine e substituído por Nick De Vries, que é esse grande piloto que nós tanto estamos falando aqui durante esse vídeo. Mas De Vries, como eu já disse, é um piloto de testes da Mercedes. E isso continuará sendo até o fim desse ano, o que significa que com certeza ele terá sim, e já teve inclusive, algumas informações privilegiadas dentro da equipe alemã. E isso me lembra um caso muito próximo, que aconteceu há pouquíssimo tempo, que é justamente o de Sérgio Pérez. Talvez você não esteja entendendo o que eu estou querendo dizer, mas sim, Sérgio Pérez teve sim um certo envolvimento em uma situação muito parecida e que inclusive os próprios dirigentes da Red Bull admitiram essa situação. A gente sabe que Pérez pilotou sim para uma equipe que utilizava motorização Mercedes por muito tempo. Na época, ela se chamava Racing Point e que hoje em dia é a Aston Martin e continua inclusive utilizando a motorização da equipe alemã. Entretanto, segundo alguns dirigentes da própria Red Bull, a contratação de Sérgio Pérez teve como principal intenção fazer com que o piloto mexicano pudesse vazar, entre aspas, alguns dados dos motores que ele tinha acesso. Aparentemente, essa grande subida ali, ou vamos dizer assim, essa grande evolução dos motores da Red Bull pode ter sim influência direta nas informações que Sérgio Pérez levou da Mercedes para a equipe austríaca. Vamos nos lembrar que um ano após a sua contratação da Red Bull, justamente isso que aconteceu. Ela conseguiu ter um up muito grande nos seus motores, ao mesmo tempo que é óbvio que o seu carro também melhorou demais
ainda mais quando a gente considera esse ano de 2022 da Fórmula 1 com um novo regulamento técnico. E Nick DeVries está passando exatamente por um momento muito parecido, onde ele sai da Mercedes e entra na Red Bull. Agora, muita gente vai dizer que a Mercedes não tem mais o mesmo carro que antes ou o mesmo motor, o que obviamente não faria tanto sentido assim algum tipo de contratação para que houvesse esse vazamento de dados. Mas apesar disso tudo, nós sabemos que existem sim algumas coisas bem inovadoras dentro da Mercedes, como por exemplo o próprio conceito Zero Side Pods, que quem sabe pode acabar sendo aprimorado e claro, implementado nos carros da Red Bull, mas de uma forma muito mais eficiente. Essa é a preocupação de muitos fãs dentro da equipe alemã. Mas independente de qualquer coisa, quem é fã da Mercedes aparentemente pode ficar despreocupado. E o porquê disso? Mike Elliott, que é justamente um dos responsáveis ali pela equipe alemã, é diretor da Mercedes, um dos diretores, ele disse que não se preocupa em nada com isso. Justamente porque apesar dele ter tido ali algum contato com o W13, claro, algumas informações privilegiadas desse bordo ali da Mercedes, aparentemente essas informações não eram tão importantes assim. E o relacionamento de Nick DeVries não era tão profundo quanto de outros pilotos, como por exemplo do próprio George Russell, que já era da Mercedes desde a base. Nick DeVries foi contratado pela Mercedes muito recentemente, o que não deu a ele a oportunidade de entender tanto assim os componentes do carro. Por isso, Mike Elliott não se preocupa tanto assim no fim das contas. Apesar disso, DeVries vai continuar sendo piloto de testes até o fim desse ano e inclusive provavelmente estará no lugar de George Russell em pelo menos um treino livre nesse ano, justamente porque a regra da Fórmula 1, o regulamento, acaba obrigando que cada um dos pilotos das equipes acabe cedendo pelo menos um treino livre no ano para que um piloto que ainda não é piloto titular possa estar ali na pista com um carro ali desses titulares. No fim das contas, aparentemente, DeVries deve substituir George Russell em um treino livre, pelo menos. Mas isso provavelmente não dará a ele a oportunidade de conhecer os artifícios do carro, os novos artifícios, porque ele simplesmente vai lá, sentar a bunda no carro e vai acelerar, mas não vai saber exatamente o que está rolando. Isso vai continuar sendo secreto para Nick DeVries daqui para frente, justamente na intenção de que essas informações valiosíssimas não vazem no fim das contas. A intenção principal de DeVries na sua entrada ali para a Red Bull é justamente fazer com que no futuro, e talvez um futuro bem próximo, ele tenha condições de substituir Sérgio Pérez, que é um piloto que nós sabemos que é muito talentoso sim, é um dos melhores pilotos mexicanos da história da Fórmula 1, mas que ainda assim, como nós sabemos, provavelmente nunca terá a oportunidade de se sagrar campeão mundial e muito menos andar extremamente próximo de Max Verstappen. DeVries parece que é, nesse momento, a grande opção ali, a grande possibilidade de substituição de Sérgio Pérez na Fórmula 1. Mas o que você acha disso tudo? Você acha legal ali? Você gostaria que DeVries substituísse Pérez? O que você acha disso? Já comenta aqui embaixo e não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativando o sininho para todas as notificações. E claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto! Se você gostou desse vídeo, não perca a oportunidade de clicar em algum desses 2 vídeos que o YouTube está indicando para você. E além disso, se inscreva no canal através desse ícone, essa bola que está aqui no meio da sua tela.